Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou nos preparatórios, né, do Retiro Espiritual de Carnaval de Quaresma, o Retiro Espiritual de Carnaval de Quaresma. Então eu estou um pouquinho resguardada, né? Mas aos poucos a gente vai ministrando alguns poréns a serem meditados durante o retiro, tá, gente? Para que a gente realmente veja mudança em prol de uma sociedade mais segura, né? Mais acolhedora, que eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Acolher e ser acolhido, não é verdade? Né? Para que isso ocorra, a gente tem que ter compreensão, a gente tem que ter empatia, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os exageros. O que a gente está percebendo atualmente, o que vem sendo declarado pelas situações que transbordam, né? É justamente o fato de que, devido a alguns excessos no passado, né? Tiveram que ter outros excessos para poder amenizar, tipo, uma intensidade muito grande, né, de preconceito, ao ponto de ser cometido abusos, ao ponto de das pessoas maltratarem umas às outras, né, cometerem delitos e até crimes, né, enfim, muitos absurdos que caem às vezes no esquecimento, né? O ser humano ele é muito falho, principalmente enquanto a memória. Então por isso que tem que ter marcos, tá? Marcos físicos, tá? Marcos que tragam ou que mantenham a lembrança, né? Ou então uma certeza, né, para quem está chegando agora na vida, vamos dizer assim, a certeza de que algo aconteceu e que não foi bom e que não pode mais acontecer. Então, tipo, a importância, sim, de ter não só museus, né, mas locais, né, onde se possa manter, né, esse marco, vamos dizer assim, ok? Para que não ocorra mais aquele mal que assolou a sociedade. E por conta da ausência desses marcos, muita coisa, gente, está vindo à tona e muitos absurdos estão sendo falados. Quem está chegando agora, porque eu acho que a grande preocupação da sociedade é manter uma memória para apresentar uma memória correta, que não é o que acontece também, tá? O que na maioria das vezes o que acontece são, vamos dizer assim, são passados situações que não ocorreram, né? Para as pessoas que estão chegando agora. Quando eu me refiro a pessoas que estão chegando agora, crianças, adolescentes, né? Que precisam de informações desse mundo aqui que eles estão habitando, que eles recém, né? Eles são recém-chegados, né? Então, a gente percebe que existe uma falha desse recebimento, desse acolhimento a esses novos seres humanos, né? Esses novos cidadãos, no caso aqui brasileiros, né? E pessoas mais velhas, né, que negam o óbvio, negam que a ditadura, como exemplo, aconteceu, negam que o crime contra a humanidade cometido por Hitler na Segunda Guerra Mundial aconteceu. Enfim, coisas provadas, comprovadas, testemunhadas, que ainda existem pessoas que infelizmente têm influência, que isso é o mais grave de tudo, tá? E projetam na cabeça dos mais jovens que nunca ocorreu. E aquela pessoa cresce com aquela mentalidade, e às vezes até pode ser uma pessoa que concorde com aquele delito sem perceber, né? Então, essa é uma das preocupações, vamos dizer assim, é uma das arestas a serem, sabe, aperfeiçoadas aí, tá? Então, temos muitas coisas a fazer ainda. Primeiramente, devem ser reconhecidas, né? Para que a gente possa sentar, conversar e ver qual é o melhor caminho até chegar ao equilíbrio, porque o que nós estamos vendo agora é a retirada de alguns direitos conquistados,
tá certo? Como, por exemplo, né, o Ministério do Trabalho foi um direito que nós conquistamos, né? Quando eu digo nós, gente, não sou eu não, porque imagina, eu não tinha nem idade para estar aqui, tá certo? Mas pessoas que antes de mim, né, contribuíram para que a gente tivesse essa vitória. Então, o Ministério do Trabalho é considerado uma vitória e, de certo modo, também um marco contra tantas coisas que assolavam os funcionários, né, os empregados, os trabalhadores, tá certo? Porém, devido aos exageros, aos abusos cometidos dentro do ministério, o ministério hoje foi fragmentado e dividido a pasta em 3 ministérios, tá? Não nos interessa relatar aqui em áudio para o momento, tá? Se foi certo ou se não foi certo. O que importa é a gente ver daqui para frente se vai dar certo. Não cabe a gente ficar criticando, ficar no zum, ficar na fofoquinha, na intriga, ficar na torcida do contra, que além de ser deselegantérrimo, não ajuda em nada a nossa nação. Não tem nada a ver com democracia. Tudo bem? Tá? Então, nós vivemos, só para lembrar, nós vivemos num país democrático de direito. O que significa isso? Nós temos o direito, nós temos direitos e deveres a ser cumpridos. Não é só direitos, tem os deveres também, tá? O que estava acontecendo é que muito funcionário que realmente não estava certo passava como certo e automaticamente o Ministério do Trabalho dava causa ganha para eles e muitos empresários ficavam, aliás, foram lesados, tiveram prejuízos seríssimos, sendo que eles não estavam errados. Eu testemunhei muitos casos assim, tudo bem? Tá? Então eu acredito que devido a esses casos, tenham contribuído também para que a extinção, tomara que seja provisória, vamos aperfeiçoar aí, né, a coisa, vamos ver daqui para frente, né? Porque na minha opinião, gente, eu acho que deveria ter tido um estudo melhor dentro do Ministério do Trabalho e feito a coisa certinha lá, não extinguir. Mas tudo bem, vamos dar um voto de confiança a quem foi eleito aí, pela maioria. Segundo consta, pela maioria. Tudo bem? Tá? Enfim. Tudo isso, gente, que acontece, tudo isso que ocorre, abusos, né? Abuso de direitos, e a pessoa não, porque é uma troca, né? Você tem o direito, mas você tem o dever também, você tem a obrigação. E às vezes as pessoas não cumprem. E tudo na vida, toda a energia para poder fluir é uma troca, né? Vai, vem, vai, vem, vai, vem. É assim que funciona, tá certo? Tá? É assim que funciona. E devido a não troca, né? As coisas acontecem. Dentre essas coisas acontecendo, tudo bem que tudo tá aí, né? Tudo flui, né? Em várias áreas e tem extensão a várias áreas, ok? Tá? Da vida, né? Uma delas é a cultura, os costumes, que eu há anos relato, tá? Em muitos áudios eu falo que enquanto, né, direito, vamos dizer assim, eu ultimamente tô mais com o pensamento de direito, coloco mais o meu pensamento de direito em primeiro lugar do que a vidência. A vidência fica nesse caso em último lugar, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado. Até um vidente tem que tomar cuidado. Nem sempre o que ele vê ele pode relatar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Um ponto que eu gostaria de abordar é sobre, na minha opinião, alguns abusos que estão sendo cometidos. Tudo bem? Eu acho que existe muita confusão aí em relação a alguns direitos que estão sendo, graças a Deus, ganhos, tá? Pelas pessoas que estavam sendo massacradas, sofrendo com muitos preconceitos e sendo marginalizadas. Então, esses direitos eu aplaudo. Eu acho que, graças a Deus, esses direitos vieram. Que bom. Mas tem que ter deveres.
tem que ter deveres. Nem sempre os deveres estão sendo cumpridos. Porque a gente lida com pessoas, né? Não o gênero propriamente. Então, tem coisa, gente, que é típico do ser humano, não de gêneros. E tem muita gente que generaliza. Tudo bem? Tá? Não é porque a pessoa escolheu um gênero que ela vai abusar dos seus direitos ganhos para impor um comportamento que não é digno nem para qualquer gênero. Qualquer gênero, ou seja, é em relação à educação, comportamento, empatia enquanto ao outro que está vendo, sabe? Existem certos distúrbios, síndromes, tá certo? Que calham de estar num determinado ser humano que tem um gênero que ganhou recentemente esses direitos. Ele abusa desses direitos e não cumpre com seus deveres. Isso acontece, gente, isso estava acontecendo com o Ministério do Trabalho, dentro do Ministério do Trabalho. Ou seja, vocês percebem que esse erro é um comportamento humano, independente de gênero. E o que eu estou relatando agora aqui, já relatei em duas áreas, que é em relação à ética também. Tá? Nos dois casos existe falta de ética. Por quê? Porque existe falha dos seres humanos. Típica do ser humano. Falha de caráter. Tudo bem? Tá? E o meu trabalho, dentre outras funções, é também fazer, de certo modo, uma reforma íntima. Para que seja feita uma reforma íntima, o indivíduo tem que estar convencido, ele não pode negar, ele não pode achar que ele está certo em todas as ocasiões e lutar para provar que ele está certo, sendo que ele sabe, no fundo, que não está certo. Muitos não sabem que não estão errados. Muitos acham que estão certos, não percebem que estão errados e vão até para a justiça. Existem muitos casos que estão na justiça que, pelo amor de Deus, a pessoa reinventa para poder ter razão. E muitos são conscientes de que não tem razão. E muitos acabam ganhando a causa. Por quê? Falha mais uma vez de caráter. E a vida cobra, gente. De um modo ou de outro, a vida cobra. Porque você pode estar lesando alguém, você está fazendo falso testemunho, enfim. Você está cometendo vários delitos que podem ser até considerados normais daquele determinado meio, mas para nós seres humanos só existe uma lei, meu bem. Lei de causa e efeito. Acabou. A gente não pode lesar ninguém. A gente tem que pensar milhões de vezes antes de agir, sentir e pensar. Às vezes um pensamento mal pensado, um sentimento mal sentido, uma ação, sabe, mal feita, se prejudicar alguém, amigo, babau, você ganhou um karma. Você vai vir numa próxima vida se você não fizer nada nesta e você vai retornar com aquilo para poder cumprir, até você sanar. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Claro que tem o karma e o karma duro. O karma duro não dá para fugir mesmo. Tá? Mas existem karmas que não é questão de fugir. É uma questão de sanar, sabe? Uma questão de dignidade. Ai, como é bom, gente. Sabe? Errou. Opa, não é feio errar. Errei. Ai, ó, agora eu vou compensar, porque eu errei. Entende? Não tem vaidade nisso, mas as pessoas tendem até a colocar vaidade nisso. Não tem vaidade, não tem orgulho, não tem nada. A pessoa realmente colocou o rabinho entre as pernas, assumiu a culpa e vamos que vamos. O que eu posso fazer pra retroceder isso daí? O que eu posso fazer pra compensar? Se tem como compensar, tem como perdoar, mas veja bem, às vezes as pessoas se iludem achando que uma vez o outro lado perdoou, eu tô livre. Não, nem sempre você tá livre. Não basta só perdoar. Entende? A compensação é fatal e necessária, minha gente. Tudo bem? Nem sempre ela vai vir, né? Da forma que a gente pensa que vai vir. Porque nós somos limitados, então a gente não pode confiar totalmente na nossa única visão. A gente tem que confiar numa visão maior e para que isso ocorra, a gente tem que se projetar para a lupa gigante que é
a energia que está na energia de avivamento, né? Vocês sabem que a nossa pauta é energia de avivamento, como se fixar nela, agindo, pensando e sentindo assim, a gente vai mantendo uma postura, né? Uma disciplina compatível com o que a gente quer, não é isso? E a gente vai se vigiando e percebendo quais os momentos que a gente serve, né? O inimigo. Quem é o inimigo? Energia de abatimento. Quais os momentos que a gente abate? Não é isso? A gente vai aprendendo que no dia a dia tem várias formas de se fazer, de se cumprir algumas funções, né? A gente vai percebendo que quando você tá no dia a dia trabalhando, lidando com funcionários, lidando com o patrão, né? Existem modos, né? De se chegar àquele alcance. Mas se você já tá numa posição privilegiada, se você é o patrão, tenha em mente de que você pode tratar melhor o seu funcionário. Você não precisa ser bobo, como dizem, né? Fazer tudo pro funcionário, que é para evitar até abuso. Não, mas aprenda a ser justo, sabe? Aprenda a ser ético, mantenha a sua ética. Que assim você não vai aborrecimento. Se acontecer alguma coisa, vem do outro lado e obviamente vai ser errado. Analise, sempre dê ouvidos. Enfim, aí já entra na gestão aqui, né, gente? Que também é minha área, né? Tá? Lembrando que eu dou aconselhamento durante as consultas, quando eu percebo que, claro, durante a vidência e tudo mais, né? Aquela prestação de serviço que eu tô dando em forma de consulta individual para aquela pessoa, se eu percebo que ela tá cometendo falha de gestão, né? Se ela tá, enfim, com algum problema por falta de habilidade, né? Enquanto ao trabalho e tal, eu vou aconselhar, eu vou me atrever a aconselhar da forma correta. Tudo bem? Que essa é a minha função também. Ou seja, eu não sou só vidente, né? Eu não sou só coach. Dentro do coach, da programação do aconselhamento metafísico e tudo mais, eu também vou entrar nessas áreas. Tá certo? Eu também vou aconselhar especificamente em determinada profissão, em determinado perfil de pessoa, tudo para trazer a pessoa num eixo favorável para ela crescer, para ela poder transitar em todas as áreas dela sem prejuízos, sem se debater dentro dessas áreas ou pessoas. Então vocês percebem a importância desse trabalho, tá bom? Bom, estou ministrando aqui ao vivo, aqui na linha do tempo do meu Facebook. Esse trabalho ministrado agora em áudio vai ser colocado no YouTube, tudo bem? E claro que a gente iniciou já os preparatórios para o ano que vem, tá? Primeiro a gente vai relatando e levantando tudo que é polêmico também, né? Porque quando entra na polêmica, não é por ser polêmico que eu tô falando, mas por como entra na polêmica, cabe a mim dizer tudo aquilo que não está sendo dito. Porque eles chovem no molhado, né? Normalmente quem comenta chove no molhado. Fala aquilo que não é novidade para ninguém. E não ajuda em nada, às vezes até acaba gravando em energia alguma situação e acaba não solucionando. E muitas coisas, eu vou entrar agora em algo muito delicado, um assunto muito delicado, que em nenhum momento lá no Twitter até, quando eu comentei, quando veio à tona lá na conversa do Bial, conversa com o Bial, na programa apresentado à noite na TV aberta da Globo, na Rede Globo, alguém me tira uma dúvida depois, tá? Se a TV digital, né, do ar, vamos dizer assim, digital, da antena, ela tem uma diferença da TV a cabo, tá? Se a TV aberta vinda sem o cabo tem alguma diferença da que vem com o cabo através da programação das empresas, tá? Porque tem algumas coisas que dá para ver pela TV digital, normal, sem o cabo. Já com cabo não. Então eu queria saber se queria ter certeza se o sinal analógico não está sendo passado mesmo, tá? Não é? Porque, precisa da antena, beleza, tá bom. Então, precisa da antena, tudo bem. Então, como é que tá chegando pelo cabo? Eu quero entender isso. Bom, enfim, isso daí é que eu tenho que passar. Tudo que vem agora, por canalização, eu tenho que passar. Pra não perder o fio da energia. Não é nem o fio da meada, da energia.
Tudo que a gente faz contém energia, né, gente? Tá? Bom, enfim, tá acontecendo algo bem chateação, né? Agora, atualmente. E claro que eu deveria, óbvio, é o meu dever falar alguma coisa sobre isso, porque as pessoas tendem a generalizar, tá? Assim como generalizavam no passado o vidente era sinônimo de charlatanismo, já relatei isso. Aí eu tive coragem de ensinar as pessoas como reconhecer um vidente de um falso vidente. E as pessoas foram voltando a confiar, voltando a ter fé, porque a importância, normalmente, gente, as pessoas elas procuram um vidente, elas não vão procurar uma igreja, elas não vão procurar um pastor, elas não vão procurar um padre, elas vão procurar a benzedeira, elas vão procurar a cartomante, o vidente, né? O cigano, né? Elas vão procurar o mistério, vão procurar o sobrenatural, o médium, né? Tô falando assim palavras-chave, quando a pessoa procura, ela procura essas palavras-chave, né? E nem sempre essas pessoas vão estar com o gabarito suficiente, até mesmo as verdadeiras, para poder aconselhar devidamente aquela pessoa que está procurando Deus, na verdade, mas ela não sabe. E se ela se deparar com alguém falso, ela vai perder a fé em Deus, porque ela vai associar e ela vai cair no buraco. Ela vai tender a se inclinar cada vez mais para o mal. Olha a responsabilidade que a gente tem, que não é pouca não, tá? Então, quando a gente percebe essas coisas acontecendo, a gente tem que dar um grito. Opa, peraí. Eu li relatos, né? Ah, quando fala que é médium, já sei que é mentira. Aí fui lá corrigir a moça. Não, filha, não se trata disso. Existem médios, existem videntes. Tem diferença, tá? Tem diferença. Tem o paranormal, tem o médium, tem o terapeuta holístico. Enfim, não importa, porque as pessoas misturam tudo, gente. Elas não sabem o que a pessoa faz. Elas generalizam. Elas pegam a palavra e encontram uma ideia e padronizam. Então, para isso bom, como o que que ela tá vendo sobre médium atualmente? O médium, né, o que está sendo falado, não estou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. O médium que era tarado. Aí já associa o pastor que era tarado, ladrão. Aí já associa o padre que era pedófilo. Aí a pessoa, ela tá cultivando o que nela? A falta de fé, porque para ela tudo isso é sinônimo de falsidade, de mentira. Olha o risco, minha gente. Olha o risco, né? Então, o que cabe a mim dizer, gente? Primeiro, falar a real, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente, tão detalhado, mas tem que detalhar tanto para poder entender certinho. Coisa que as pessoas não têm interesse de estudar, de verificar. Não tem. Mas para quem tiver, vem comigo, tá? Que eu vou tentar trocar em miúdos toda essa trajetória. Muita gente já sabe, muita gente que me acompanha já sabe como é que funciona. Muita gente que já está há anos comigo já sabe como funciona, porque a gente já explicou, a gente já desenhou de certo modo, tá? Nas entrelinhas, durante o ministrar dos nossos materiais, né? Que formam os nossos materiais em áudio, em vídeo, pela escrita, os nossos livros, tá? Os DVDs, nos DVDs Removendo Travas Interiores, tudo bem? Mas, para quem não conhece, eu vou tentar resumir para poder dar uma explicada. Vamos ver se eu consigo nesse único áudio. Mas como eu estava dizendo, aquele áudio passado foi uma pequena introdução, tá? Eu vou procurar fazer esmiuçar esse assunto aqui dentro da linha do tempo mesmo, para que vocês possam acompanhar. Então esse é considerado o segundo áudio, tudo bem? Vou até colocar uma playlist diferente para diferenciar, tá bom? Como eu não coloco em títulos, quando eu terminar, eu coloco lá o título, né? Para vocês poderem acompanhar, para ser mais fácil de acompanhar, tá? Ou até mesmo de acessar. Então veja bem, gente. Uma coisa é o médium, tá? Outra coisa é o indivíduo. Existe, como já relatado em meus materiais, existe não só características da pessoa que está prestando serviço à humanidade, né? Espiritual, no caso, tá? Mas existem níveis
níveis de abertura, níveis de entendimento, né, que vem a partir do entendimento, que abre a conscientização, né, amplia, né, o grau daquela pessoa. O que eu posso dizer para vocês e afirmar, como eu já afirmei várias vezes, que é pertinente eu afirmar agora aqui também, é que quanto mais a gente começa a crescer, maior o risco e o perigo de contaminação. Gente, vocês não têm noção do quanto é perigoso para nós, médiums sensitivos, videntes, paranormais, sabe? Prestar serviço, trocar figurinha com as pessoas. A gente tem que ter uma disciplina muito grande que nem sempre dá para ter. Então, o risco de contaminação é tremendo. Tremendo. Somos seres humanos. Somos seres humanos. É horrível. Então, eu acredito até que em certos casos, em certos graus de mediunidade, em certos trabalhos, a pessoa precisa de um acompanhante, né? Até na Umbanda, chamam de cambono, combono, alguma coisa assim, eu não me recordo direito. Que é um outro médium jovem que acompanha o médium lá, que é chamado de cavalo, tal. Tô citando, tá? Só para vocês poderem entender. Para acompanhar, auxiliar o médium em relação às entidades, que nem sempre faz um link as entidades com o médium. Tudo bem? Tá? Veja bem, nesse caso, eu não estou falando de vampirismo, quando é que vem a contaminação, quando é que vem o vampirismo. Não estou entrando nessa área agora, estou só citando uma função, tá bom? Cabe ao médium, cada um, conforme vai. Às vezes o médium começa e ele não sabe a extensão, quando ele vê o negócio já cresceu, cabe a cada um, tá? Perceber a necessidade e jamais atender. Se é um médium de incorporação, se é um médium inconsciente, jamais atender sozinho com uma pessoa, sempre com acompanhamento, que é para evitar que aconteça o que aconteceu, tá? Porque não existe vítima, com exceção dos menores de idade. Com exceção dos menores de idade, não existe vítima. Existe tentativas de barganhar um resultado. Ponto. Não vou nem pedir desculpas se eu estou ofendendo alguém, porque eu sei que eu não estou. Eu estou relatando fatos que eu sei que rola. Porque eu não nasci ontem, eu tenho 46 anos de idade. Eu comecei os meus 11 anos praticamente me conhecendo, com os 16 comecei a trabalhar. Publicamente. Dei tanto com os burros na água, vocês não fazem ideia de como que funciona a coisa toda. Até a gente pegar o jeito, até a gente poder atrapalhar, porque não tem outro jeito. Não se tem curso de médium. Não tem. Não se tem aquela coisa, eu vou treinar primeiro, eu vou me formar numa faculdade ou algo. Não existe, gente, porque cada médium é único. Cada portador daquele determinado talento, vamos dizer assim, ele tá ali justamente para se conhecer, e ele vai se conhecendo e vai se aperfeiçoando. Tem gente que para ali e fica. Não tem aquela mentalidade de ir para frente, de, né? Mas eu sempre tive, porque eu sempre quis buscar. Por isso que eu me identifico muito com o Gaspareto, sabe? Com o Luiz, né? Recentemente passado pro andar de cima aí, né? Me identifiquei muito, ele me ensinou muito, porque tinha muito a ver comigo. Essa coisa de buscar, de ir além, sabe? E não querer perguntar para ninguém, querer saber por si. Percebe? Então é algo muito legal, muito bacana isso. O que eu percebia é que se a gente não tomar cuidado, algumas entidades, algumas energias nocivas, até considerados extraterrestres, tomam conta mesmo e usam o médium mesmo. Usa! Tem muitos sendo usados, tem muitos escravizados. Que tá cheio de oportunista no astral. Tem muito médio aí que só tá servindo atualmente para
barganhar e servir os vícios, o bel prazer, tá aí escravo, vira escravo sexual, enfim, até virar bagaço, até envelhecer e não servir mais, eles trocam de corpo, eles trocam de, de cavalos. Então tem os bons caráter do astral e tem os maus caráteres do astral, gente. Infelizmente, tá? Infelizmente. E em relação ao que está acontecendo, que não importa, eu não vou falar especificamente de João, de Maria, de José, não, tá? Eu vou falar o que acontece, o que rola, tá? Não estou dizendo que é o que está acontecendo, não estou falando nas entrelinhas nesse caso e não estou afirmando nada, não estou falando de forma indireta, eu estou falando o que acontece. Por parte do cliente, tá? Por parte do consulente, tem muita gente que se submete. Por quê? Porque não quer ter trabalho. E às vezes, gente, a pessoa quer tanto aquele benefício e ninguém apresentou para ela que existem outras formas de se conseguir aquilo, modificando dentro de si. Ou seja, nem todo mundo tem conhecimento desse nosso trabalho, tem conhecimento de que tudo começa de dentro para fora e que depende de nós. A maioria quer tudo pronto, a maioria quer barganhar, a maioria quer entrar num comércio, a maioria consulta um médium, consulta um vidente, esperando em troca o benefício. Entende? E aí do vidente não fizer, ela sai por aí falando besteira, como já aconteceu comigo. Por quê? Por que eu tenho esse filtro? Por que eu tenho esse trabalho gratuito, com áudio, vídeo, que é para a pessoa poder se melhorar, independente de fazer consulta, para ela poder já começar o trabalho dela de autorresgate? Que é para evitar dela me confundir com as pessoas que se submetem a isso. E nem sempre cumpre, porque às vezes tem coisa, gente, que é só a pessoa mesmo para fazer, não é o outro. Não cabe ao outro, e a pessoa se ilude. Acha que é o outro que vai fazer e se submete a cada coisa. Gente, eu sei de casos que é normal acontecer, desde que o mundo é mundo. Sabe? Barganhar, a pessoa se submete, a pessoa tá consciente entrando naquilo. Consciente. Entende? Aí a pessoa não consegue, aí ela dá uma de João sem braço e faz igual aquele personagem do desenho lá do Hotel Transilvânia, né? Ah, ele me fez comer um patinete, né? Se é que vocês me entendem, se vocês assistiram o desenho, vocês sabem do que eu tô falando, né? Então tem muita gente agora afirmando, ele me forçou a comer um patinete. Só que a pessoa comeu o patinete de livre e espontânea vontade porque foi olho grande. Foi olho grande. Percebe? Ou seja, tá... Então, gente, olha só. Vamos dizer que normalmente nesses casos, 1% é verdade e o resto é tudo mentira. Porque isso é o mal do ser humano, é mais um mal do ser humano. Aí o que acontece? Descredibiliza um testemunho. Às vezes descredibiliza aquele único testemunho que é verídico, que é verdadeiro, que é original, que a pessoa realmente que cometeram realmente abuso com aquela pessoa, que aquela pessoa não se submeteu àquela barganha. Mas ela acabou sendo levada por vários fatores. Ou seja, aquela pessoa realmente foi inocente. Realmente aquela pessoa foi cometido um abuso contra aquela pessoa, que é o caso dos menores de idade. Tá? Que por diversos motivos demoraram 30 anos para relatar o abuso. Certo? Agora, o que não pode acontecer, porque tudo de certo modo fica meio que como registro, e devido a abusos, as pessoas acabam perdendo direitos conquistados a duras penas. Nós mulheres conquistamos recentemente, né? Não é falando de gênero, tá, gente? Mas, né? Existem gêneros. E principalmente para quem tem um determinado gênero de minoria e que ganhou a duras penas um determinado direito, vamos, independente de ser mulher ou não, vamos, né, ou seja, independente da escolha, né, de gênero, vamos cuidar para que esses direitos sejam mantidos.
qual é a forma que a gente tem de manter com esses direitos? Sempre agindo com a verdade, com lealdade, sem abusos. Porque hoje nós mulheres já ganhamos um direito que é muito perigoso para quem não tem um caráter bom. A mulher que falar, que chegar no hospital e falar, eu fui abusada sexualmente, fui, né, molestada, ela já começou o direito dela ali. Certo? E aí, se for verdade, se for, aliás, nesse caso, né, ela vai ter atendimento, tal, aquela coisa, vai ser comprovado. Vai ser comprovado. Porque até então o abuso é considerado, né? O estupro é considerado. Desculpa entrar nesse assunto, mas tem que entrar, tá? O estupro é considerado forçar alguma coisa. Então, normalmente, vai apresentar marcas. Tá certo? Mas nem sempre o abuso deixa marcas. E é tudo isso que está em questão aí. A questão é, opa, até que ponto a pessoa foi conivente com aquilo? Por que ela se submeteu àquilo? Existem vários fatores que levaram aquela pessoa a se submeter sem querer. Sem querer. Isso é um dos males da mulher em específico. Ela se submete, às vezes, sem querer. O homem também, mas em outros casos, em outras áreas. Mas a mulher em específico, ela se submete sem querer. Não só num caso assim, mas em várias situações ela se submete sem querer. Entende? Mas por que ela se submete sem querer? Existe algum dispositivozinho que faz ela ceder? Isso tem que ser tratado, viu, minha gente? Porque não é todo mundo que tem aquela coisa de dizer... Porque teve muitas que chegam e falam, eu, hein? Não, o que há? Tá me levando... Por que quer me atender sozinha? Não, eu vou acompanhada. Não, é que tem coisa... Aí a lorota, é que tem coisas que só assim não, então não quero não, meu amigo. Não, minha cura não vai ser assim não, vou procurar outro tipo. Tem gente que... Opa, pá! Mas por que teve gente que se submeteu? É um estado de fragilidade. Não é todo mundo que tem essa força de vontade. Para chegar nesse nível de se impor, né? De não se submeter, tem que ter força. Aí é um trabalho interior, né, gente? Que nem todo mundo tem essa força. Então, em vários casos, em várias situações, né? Desde da área do trabalho, do ganha-pão, independente de gênero, ou às vezes até a pessoa que escolheu até passar a ser um determinado gênero, porque às vezes cedeu alguma coisa. As pessoas cedem com muita facilidade. Até já expliquei a diferença do ceder e do doar, né? Cabe também nesse caso, tá? Mas, em específico, nesse caso, tá? Existem outros fatores que levaram, né, as pessoas a chegar naquele nível. Tá? Então, muitos relatos que às vezes chegam, né? Enfim, existe uma parcela, eu não vou dizer, se eu falar culpa, a pessoa já vai generalizar. Mas vamos colocar como culpa. A pessoa tem uma certa participação. Pronto, tira a culpa e coloca participação. Tá? Porque quando uma coisa é você ser forçado com uma faca na mão, com uma arma, né? Você ter uma coação diferente. Agora, tem a coação psicológica, que também tem que ser levada em conta e já de certo modo, em relação à violência contra a mulher. Tá? Mas... existem ameaças, né? Enfim, tanta coisa a ser colocada em pauta que levaram a pessoa a ceder. E isso também é um ato, né? De crime, né? Isso é considerado crime. Mas também tem a má-fé, né, gente? Do outro lado, que é o abuso do direito e a ausência do dever. Então tem mistura. E é bom eu falar sobre isso,
Porque aí já deixa registrado para gerações futuras poder levar em conta isso. E continuar com esse papel aí, tá, gente? De verificar o que é melhor para todo mundo. Mas a verdade sempre tem que prevalecer. Só que nem todo mundo tem a verdade ali à tona. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que têm problemas gravíssimos psicológicos. Outro estado frágil também. Então, até perceber que a pessoa tem problemas psicológicos, ela pode estar sofrendo de alucinação, ela pode ter intensificado, às vezes até uma atitude, e fantasiado uma situação, aí tem que ser levado em conta também, tem que ser estudada a pessoa. Não é só ouvir um determinado testemunho e acreditar. Tem que ser levado em conta várias coisas. Tem que ser comprovado antes de levar em conta o que a pessoa está dizendo. Mas aí não está livre das falsidades. Porque, infelizmente, nem todo mundo é ético em nenhuma, nem todas as áreas, né? Enfim, em todas as áreas existe a falta de ética, que acaba descredibilizando a área, né? Então, gente, eu acho que eu me fiz entender, né? Tá certo? O grau de importância aí. Então, a pessoa que vem procurar uma consulta comigo, já fique ciente de que esse é o meu trabalho, a verdade, fazer a pessoa vir se entender, vir à tona várias nuances aí, tá? Ela entender a sua parcela de participação em determinada situação, tá? Para chegar no nível de resolver uma determinada situação. Tudo bem? Tá? Claro, levando em conta o que é de praxe em nosso trabalho individual. Autoestima, tá? Autoestima, que todo mundo cita, mas muito poucos oferecem, ok? De verdade. Em cada um tem uma trajetória diferente até resgatar a sua autoestima, até chegar ao ponto de resgate da sua autoestima, tá? Porque nem todos nem todos têm, né, possuem, vamos dizer assim, né, ou oferecem condições, ok? A independência vem do autocontrole, o autocontrole vem do autodomínio, enfim, é uma sequência até chegar numa postura e se manter nessa postura que se constrói a base e se mantém a base da disciplina, que depende de uma responsabilidade que você tem através de uma vigília. Então tudo é sequência, tudo faz parte de uma mecânica quântica. Tudo bem? Então meu trabalho é completo, já para não restar dúvidas. Tá certo, minha gente? É altamente aconselhável agora, final de ano, fazer consulta. Espero que vocês que estão desde o início do ano, ou no mínimo uns 2 meses acompanhando meus materiais, né? Eu acredito que vocês estejam prontos já para iniciar um trabalho com vocês. Tenham coragem para isso, invistam em vocês, tá bom? Tá? Para ter lucro mais tarde. Tá certo, gente? Um abraço a todos vocês. Fiquem ligados na luz. E aguardo vocês na nossa consulta, hein? Tchau, tchau.